quase todo mundo conhece aquela sensação. O calor intenso de uma sauna, o suor e depois aquele relaxamento profundo. Mas enquanto o corpo relaxa por fora, por dentro está acontecendo uma coisa poderosa e invisível. Então, bora mergulhar nisso e descobrir a ciência por trás de como uma simples sessão de sauna pode, na verdade, funcionar como um verdadeiro treinamento para as nossas defesas. E olha, usar sauna não é nenhuma moda nova, né? É uma prática super antiga, com raízes em várias culturas, principalmente na Finlândia. Sempre foi associada com bem-estar. Só que agora, essa tradição de séculos está sendo olhada de perto pela ciência moderna, que está começando a revelar por que ela faz tão bem para a saúde. Ok, que sauna faz bem, todo mundo meio que já sabe. Mas a pergunta de verdade é: o que exatamente acontece lá dentro, no nível das células? Como é que o simples ato de esquentar o corpo se transforma em benefícios tão profundos e duradouros para a saúde? A resposta, pelo visto, envolve uma reação em cadeia que começa no segundo em que a gente entra no calor. Mas qual é a primeira pecinha do dominó que cai? E a lista de benefícios já comprovados é de cair o queixo. Vários estudos já ligaram o uso regular de sauna com uma diminuição em quase tudo, de pressão alta e doença cardíaca até demência e pneumonia. Parece quase uma fórmula mágica para a saúde. Mas como isso funciona? Bom, isso foi um mistério por muito tempo. E é aqui que a gente chega no X da questão. Como é que o calor, que é uma coisa de fora, provoca essas mudanças todas por dentro? Como é que ele conversa com as nossas defesas? É nesse ponto que a investigação científica fica fascinante, porque ela nos leva para dentro da nossa própria corrente sanguínea para buscar as respostas. Para desvendar esse mistério, a gente vai olhar bem de perto um estudo específico. Essa pesquisa nos dá uma visão quase microscópica do que acontece quando o corpo é exposto àquele estresse do calor intenso da sauna finlandesa. A nossa fonte aqui é um artigo publicado na revista Temperature. O objetivo dos pesquisadores era bem claro: entender a resposta imediata do sistema imune a uma sessão de sauna. Eles queriam observar tanto as células de defesa quanto os sinais químicos que organizam todo o trabalho delas. O método foi bem direto. Eles pegaram um grupo de adultos, tiraram sangue para ter um ponto de partida, colocaram todo mundo numa sauna bem quente por meia hora e depois coletaram sangue de novo, logo depois e mais meia hora depois, para ver o que tinha mudado. Simples, né? Mas os resultados foram incrivelmente reveladores. E a primeira grande descoberta foi dramática. O calor da sauna funcionou como um chamado, sabe? Um verdadeiro alarme para as defesas do corpo, provocando uma resposta que foi imediata e muito, muito forte. Para a gente entender o que rolou, pensa assim: os glóbulos brancos, ou leucócitos, são tipo a tropa de elite do sistema imunológico. São eles que ficam patrulhando o corpo, prontos para agir contra qualquer ameaça. E a sauna, pelo visto, é o alarme que bota toda essa tropa em movimento. Dá uma olhada nesse gráfico. Ele mostra a contagem total de leucócitos. Olha só esse pico, bem acentuado logo depois da sauna. Não é uma mudancinha qualquer, não. É uma liberação massiva de células de defesa na corrente sanguínea. E não foi só uma mobilização geral, sabe? Tipos específicos de soldados, como os neutrófilos e os linfócitos, também tiveram um pico. E o mais importante, os níveis deles voltaram ao normal 30 minutos depois. Isso sugere que é uma resposta controlada e temporária, mais como um treinamento de prontidão do que um alarme de pânico real. Então, o resumo da ópera é o seguinte: uma sessão de 30 minutos de sauna provocou uma mobilização gigante em todo o sistema das células de defesa. É como se o corpo estivesse praticando sua resposta de emergência, preparando as defesas para uma ação rápida. Mas essa era só metade da história. A coisa fica mais complexa quando a gente olha além das células. Se as células são os soldados e os mensageiros químicos que dão as ordens para eles. A resposta que os pesquisadores encontraram foi bem surpreendente e mudou o foco da sauna em si para uma coisa bem mais fundamental. Esses mensageiros são as citocinas, são as proteínas que sinalizam, comandam e coordenam toda a resposta imune. Com uma mobilização de células tão grande, era de se esperar uma explosão na comunicação química, certo? Bom, não foi bem isso que o estudo achou. Das 37 citocinas diferentes que os pesquisadores mediram, só 2 mudaram de forma significativa por causa da sauna. 2! Isso criou um quebra-cabeça, né? Como é que pode ter uma mobilização militar massiva com quase ninguém gritando ordens? Isso aqui ilustra perfeitamente o paradoxo. De um lado, uma resposta celular enorme. Do outro, uma resposta química quase silenciosa. Claramente, estava faltando uma peça nessa equação. A causa não era simplesmente estar dentro de uma sauna.
Era algo que a sauna estava fazendo com o corpo. E aqui está a virada de chave. Esse gráfico mostra o que realmente importava, a temperatura do corpo dos participantes. Ela subiu, em média, 2 graus Celsius. A sauna estava, na prática, induzindo uma febre de baixo grau. E essa era a verdadeira chave do mistério. Acontece que, apesar das citocinas não responderem diretamente à sauna, 18 delas mostraram uma ligação fortíssima com o aumento da temperatura do corpo. Ou seja, o sistema imunológico não estava reagindo ao ambiente quente, ele estava reagindo ao fato de que o próprio corpo estava ficando mais quente. Isso nos leva à grande conclusão. Essa descoberta conecta os efeitos da sauna a um dos mecanismos de defesa mais antigos e poderosos do nosso corpo, e explica por que esse estresse pelo calor pode ser tão bom pra gente. Basicamente, é como se a sauna desse uma enganadinha no corpo, fazendo ele pensar que está com febre. E a febre não é um sintoma da doença, é uma arma. Quando a temperatura do corpo sobe, a gente ativa mecanismos de defesa para combater infecções. A sauna permite usar esse poder de forma controlada e benéfica, sem precisar ficar doente para isso. E para fechar, a própria situação dos pesquisadores resume tudo perfeitamente. O estresse do calor da sauna, ao criar esse estado de febre e ativar o sistema imune, pode ser um dos grandes motivos pelos quais essa prática antiga está ligada a uma vida mais longa e saudável. Então, da próxima vez que sentir aquele calor, lembre-se, não é só relaxamento, é um treinamento para o seu exército interno.